O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o sacramento do matrimônio é uma vocação, é uma missão e é de vocação e missão eterna. É para toda a vida. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, lá na primeira leitura, nós vamos perceber, não é, no Gênesis, que Deus, ao criar tudo, os animais, os peixes, as aves, né, ao criar tudo, ele entrega para Adão, para que Adão, então, coloque nome aos animais, coloque nome às criaturas. E Adão vai dando nome aos animais, ao boi, à vaca, ao cachorro, à cadela. E aí, no final, ele fica meio triste porque ele não tem uma companheira. E aí, então, Deus, não é? Vamos dizer assim, aplica uma anestesia em Adão. Ele dorme, tira dele ali, não é? Do lado, uma costela e faz a mulher. Quando Adão vê aquela mulher, ele se alegra, ele bate no peito. Agora sim, é carne da minha carne, é o osso dos meus ossos. Olha, meu querido irmão e irmã, no Evangelho, Deus vai dizer, não é? Jesus vai dizer que o divórcio que Moisés permitiu foi por causa da dureza do coração do homem. O homem fazia a mulher de objeto. Quando ele não queria mais, ele descartava, jogava fora, abandonava e a mulher ficava numa miséria. Ela ficava ali vagando pela cidade, sem um destino, sem uma casa. O homem fazia da mulher simplesmente objeto de prazer. As crianças também eram abandonadas, também não eram reconhecidas. E Jesus vai dizer, né, para aqueles fariseus, aqueles hipócritas, que o querem, não é, tramar a sua morte e vem fazer perguntas absurdas. E Jesus então deixa bem claro: olha,
Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês, para que a mulher tivesse dignidade, para que a mulher não sofresse mais na mão desse homem, desse marido, desse aí que a fazia de simples objeto de cama, de adorno, de prazer. Mas desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus os fez homem e mulher, o tirou, ou atirou da costela do homem, para que os dois caminhassem na mesma direção. Não tirou da cabeça para que fosse dominado, não tirou dos pés para que fosse dominado, mas tirou da costela para que os dois caminhassem juntos até que a morte os separe. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o sacramento do matrimônio é uma procura que os namorados, que os noivos fazem de livre e espontânea vontade. Ninguém obriga aos casais a receberem o sacramento do matrimônio, mas se recebem o sacramento do matrimônio é para a vida toda, e só a morte, meus queridos, é que pode separar o casal. Problemas, dificuldades, não é? Às vezes uma briguinha ali, um desentendimento, pode até acontecer, mas se é fruto de um amor, se é fruto de um sacramento verdadeiro, se foi abençoado lá no altar, aí sim nós temos que fazer como as crianças, ser humildes, ser simples, amar de verdade, perdoar, respeitar, ver no outro a imagem e semelhança de Deus, ver no outro que Jesus é que nos uniu, é que nos formou, é que nos escolheu para fazer família, para formar família. Olha, meus queridos, quantos casais aí que dão mais ouvidos às coisas deste mundo, LGBT, ideologia de gênero, para que casar, vamos nos juntar, se não der certo, nós separa. Não, meus queridos, não. Nós que livremente buscamos o sacramento do matrimônio, nós precisamos dar a vida uns pelos outros. Olha que na segunda leitura, nós vamos perceber isso, né? Jesus, não é? Ele veio a este mundo, casou-se conosco, casou-se com a igreja e deu a vida por cada um de nós. O Pai, quando manda Jesus aqui a este mundo, foi por amor incondicional a nós. E num amor verdadeiro, ele nos tem, não é? Como uma família. E aí ele doa a vida, ele sacrifica ao máximo por cada um de nós, a ponto de nos tornar irmãos dele, de nos tornarmos como filhos de Deus. E assim como Jesus sacrificou a vida pela sua família, que somos nós, nós também devemos sacrificar a nossa vida pela esposa, a esposa sacrificar a sua vida pelo esposo, num comprometimento de igualdade, porque agora nós deixamos pai e mãe e formamos uma só carne, e formamos uma só família. Agora já não somos dois, mas uma só carne, uma só família. E nós precisamos, meus queridos, fazer valer essa união que Deus abençoou lá no altar. É muito sério, meus queridos irmãos, essa vocação matrimonial, que é a vocação mais evidente aqui no mundo. E vou dizer uma coisa para vocês, o demônio, ele tem duas flechas que ele querem acertar. Uma delas é na igreja e outra delas é na família. O demônio quer acabar com a igreja, mas a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não vão conseguir. O demônio quer acabar com as famílias, e que pena que muitas famílias estão se sucumbindo às flechas do demônio. Mas a família sagrada, a família que procurou viver lá o sacramento do matrimônio no altar, essa não é vencida pelo demônio. E nós precisamos, meus queridos, consagrar as nossas famílias a Deus, porque é vocação matrimonial. Quantos filhos aí sofrendo porque os casais se abandonaram? Quantos maridos aí
escravizando ainda hoje as esposas, fazendo delas de objeto. Olha, quantas mulheres aí traindo seus maridos, gastando além do que não pode, olhando só o prazer deste mundo, destruindo a família, destruindo os filhos. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho, essa liturgia de hoje, ela é muito séria no nosso dia a dia. Nós precisamos olhar para as nossas famílias e entender que as nossas famílias, criadas lá no altar, é a menina dos olhos de Deus. E como tal, devemos nos sacrificar uns pelos outros. Uma outra coisa, meus queridos, que muito destrói as famílias é o grito dentro de casa. É marido gritando com a esposa gritando com o marido, filhos gritando com os pais gritando com os filhos. Quem ama perdoa, quem ama dialoga, quem ama conversa, não grita. Porque grito, meus queridos irmãos, não resolve o problema dentro de casa, não resolve o problema em lugar nenhum. Nós precisamos, então, olhar para a nossa família e ver qual demônio que está entrando em nossa família, qual demônio que nós precisamos expulsar de nossas famílias. Quantos casais aí, não é, se traindo os filhos, porque estão aí longe de assumirem o compromisso que fizeram no altar. Eu peço a você, meu querido marido, eu peço a você, minha querida esposa, eu peço a você, meus queridos pais, eu peço a vocês, meus queridos filhos, vamos nos unir em oração, vamos conversar, dialogar, sentar à mesa, fazer refeições juntos, orar pelo menos uma Ave Maria todo dia, para não deixar o demônio entrar e destruir aquilo que Deus criou. Porque a união dos casais, a união da família é para todo sempre. O sacramento do matrimônio, ele é sagrado, ele é abençoado por Deus. O primeiro milagre de Jesus foi realizado lá nas bodas de Caná, onde o vinho veio faltar. Precisamos olhar para nossas famílias e ver qual vinho que está faltando e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos façam cada vez mais amantes, o marido da esposa, a esposa do marido, os dois dos filhos, para que a nossa família seja uma família irrepreensível aos olhos de Deus e que se dure para toda a eternidade. Não vamos impedir as crianças de entrarem nas nossas vidas. Não vamos impedir as crianças de irem até Jesus. Pelo contrário, vamos nos assemelhar a essas crianças que sabem perdoar, que têm um coração puro, que conseguem conversar, interagir com os coleguinhas, porque assim nós precisamos também conversar, dialogar e interagir, marido e mulher e filhos. Amém? Que assim seja. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, se lá no Antigo Testamento o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração, isso vale para hoje. Se o marido está espancando a mulher, não é? Se a mulher está aí fazendo o marido apenas de um caixa forte, só para jogar dinheiro dentro de casa, abandona o marido, trai. Nesse caso, sobretudo se a mulher, não é, como que a mulher está sendo agredida, está sendo violentada. Deus não quer, meus queridos, covardia, violência para ninguém. E aí, então, ele permite até que se separe. Agora, meus queridos, há casais que se unem uma segunda vez, não é? Casais, vamos dizer aí, não é, de segunda união. Olha, a igreja, ela acolhe esses casais. A igreja não os abandona. Não podemos abandonar os casais, pelo contrário, nós temos que chamá-los, eles verem que estão aí num caminho que não agrada a Deus, mas que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Deus os quer também juntos caminhando na igreja, para que um dia também eles sejam salvos pela misericórdia divina. Amém? Que assim seja. Amém.
Olha, clica aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí. Vamos juntos levar esta palavra àquelas famílias que estão aí em vias de separar, aquelas famílias que não estão se entendendo, para que se entendam, se amem e voltem para Jesus enquanto ainda é tempo. Amém.